Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som veio a preocupação de nos advertir, para que este versículo, esta palavra de Jesus, ela não se cumpra em nós, porque o avanço da iniquidade, propagação do pecado, tem contribuído e muito para a frieza espiritual dos crentes. A gente viu que frieza espiritual, ela pode ser definida como uma falta de fervor e entusiasmo pelas coisas de Deus. Frieza espiritual, ela é uma falta de fervor, de ânimo, de entusiasmo. É aquela falta de vontade de se envolver com as coisas de Deus. E ela pode se manifestar de várias maneiras, incluindo a falta de interesse nas atividades espirituais. Quais são as atividades espirituais da igreja? São inúmeras, né? A igreja, irmãos, ela não é um organismo morto, não. A igreja é um organismo vivo. Jesus estabeleceu a igreja para que pudesse expandir o seu reino na terra. E ninguém faz com que o reino de Deus cresça de braços cruzados, não. Viu? E a realidade é essa. Muitos de nós, no princípio da nossa fé, éramos tão animados, não é? Mas alguma coisa está acontecendo, que a gente viu aqui também semana passada, que ninguém esfria do dia para a noite, não, senhor. Não, irmão, estava tão bem, mas de repente eu esfriei. Não, senhor. Seu esfriamento, ele está se dando em circunstância de alguma coisa que vem ruminando a tua alegria, vem ruminando a tua fé, vem diminuindo o teu interesse, tem contribuído para que a tua temperatura espiritual decline. Mas alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa. Alguma coisa. E quando a gente perde o interesse pelas atividades espirituais, dentre elas está a oração, o jejum, o evangelismo, a meditação da palavra. Irmãos, nós andamos fastiosos pela palavra. Me permita ser franco. Nós andamos muito interessados em festa. Oi, mãe, festa não é bom? Não, é bom. Deus gosta de festa. Deus é festeiro, sempre fez festa.
estabeleceu festa para o povo fazer no deserto. Foi assim? Estabeleceu festa para o povo fazer no deserto, no lugar mais inóspito do mundo. Então Deus gosta de festa e é importante que as festas façam. Mas a gente não pode, irmão, se interessar somente por festa, não. A igreja não sobrevive somente das festividades, não. É importante que a gente decline o nosso interesse sobre as atividades espirituais da igreja. A gente se envolva como um todo. Porque no princípio, a Bíblia vai dizer lá em Atos 2, a partir do 42, que uma era a alma do povo. O povo estava voltado, irmãos, para o trabalho. A união era tão grande que nenhum deles, a Bíblia diz, dizia que aquilo que tinha era propriamente seu. Até os bens que eles possuíam, eles abriam mão, vendia, repartia com os pobres, porque grande era a união da igreja no princípio dela. Então a gente não pode perder isso. A gente não pode perder essa temperatura espiritual, este ânimo espiritual. Porque, irmãos, estamos perto do fim. Ah, mas isso eu já escuto desde que... Mas vai te iludindo com esse negócio de que tu escutou desde que tu era criancinha? E não te cuida não, para ver se Jesus, vindo por misericórdia, nos leve. Precisamos estar atentos. Uma das coisas mais pregadas, mais ensinadas por Jesus, foi a respeito do cuidado. E a gente viu aqui na semana passada, não sejais vagarosos no cuidado, mas sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas vamos para as causas da frieza espiritual. O que é que pode causar uma frieza espiritual? Distrações mundanas. Ô irmão, mas esse negócio de coisa do mundo, isso é para quem é do mundo. Ei, eu concordo. Deveria ser uma atribuição de quem é exclusivamente do mundo. Mas muitos crentes, irmãos, nesses últimos dias, estão distraídos com as coisas do mundo. E essas distrações mundanas é como, irmãos, uma caneca de água fria numa chaleira fervendo. Entenderam? Está lá borbulhando, né? Aí você chega com água fria, bota, pum. Aí, baixa a fervura, diminui a temperatura. Tantas coisas, irmãos, que a gente podia identificar como distrações mundanas. Estamos em agosto, né, já? É. Mas estamos muito perto de um período, a partir de setembro aí, né? Pouco se vê os crentes da igreja. Por quê? Porque os crentes estão distraídos, irmão, nas praias. Misericórdia, Jesus. Logo hoje, irmão, o senhor não podia dizer isso outro dia, não, vou dizer hoje. Né? Ô irmão, e é pecado? Não é pecado ir à praia. O problema é que o povo está indo para a praia se esquecendo da obra, se esquecendo das atividades espirituais. Se fosse
né, levar a família para o seu lazer, para o seu descanso, e retornar-se para as atividades espirituais, não tinha problema nenhum nisso. Mas eu vou na sexta-feira e só volto na segunda. E a escola dominical? E o culto dominical? E o teu compromisso com o conjunto? E o teu compromisso com a campanha? E você, obreiro, o seu compromisso com a obra? Distraído, irmão, distraído com as coisas do mundo. Ainda bem que lá no céu não tem praia, lá no céu tem rio. Glória a Deus, rio da água da vida. Vai ter crente que vai chegar lá meio desacostumado, irmão. Né? Desacostumado. Está acostumado, tão acostumado aqui com praia, quando chega lá, misericórdia. Distrações mundanas. Ninguém, irmãos, nenhum crente é proibido a usufruir de lazer, não. O problema é que nós estamos exagerando. Nos distraímos com o lazer e nos esquecemos de priorizar o reino. E isso tem contribuído para a frieza espiritual de muito crente. Você pode até não querer concordar comigo, mas a palavra de Deus está me dizendo que é isto que tem feito com que muita gente tenha perdido a sua temperatura espiritual. Distrações mundanas. Distrações mundanas. Envolvimento com redes sociais. Gente, irmãos, que se os pais não tiverem cuidado, não tomarem os celulares, os meninos amanhecem o dia, irmão. Amanhece o dia. Deixa para dormir quando o dia estiver clareando. Distrações mundanas. Agora, se tivesse lendo a Bíblia no celular, era bom. Se tivesse mandando um versículo para uma pessoa não crente no celular, era bom. Mas somente Jesus é que está vendo o que é que estão olhando no celular. Distrações mundanas. Jesus está vendo. E com isso, tem a sua temperatura espiritual atingida. Atingida. É aquele crente que Jesus disse lá em Mateus que foi semeado entre os espinhos. É crente, ama Jesus, gosta de estar na igreja, mas não tem ânimo para fazer nada, irmão. Está andando empurrado. Está vindo porque a mãe vem. Está vindo porque o pai vem. O marido vem porque a mulher vem, mas pelo gosto dele ele ficava na televisão lá assistindo futebol. Distrações mundanas. Vamos retirar do nosso cardápio as distrações do mundo e vamos nos ligar em Jesus. Paulo disse à igreja de Colossos: se vocês já ressuscitaram com Cristo, o que é que vocês estão fazendo buscando as coisas daqui? Buscar as coisas que são de cima. Irmão, é hora da gente nos dedicar às coisas do céu, porque é para lá que a gente vai, irmão. E ele diz assim: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Tem muita gente, irmão. Ô, meu irmão, deixa eu ser sincero com você. Se você está tão apegado às coisas da terra, por que você não vai para aquela religião que diz que não vai para o céu, vai ficar aqui? Eu fiz negócio com Jesus para ir para o céu. Viu, irmão? Porque se não fosse para ir para o céu, irmão, eu não tinha enfrentado o que eu já enfrentei. Viu? Eu não estava passando pelo que eu estou passando. Viu? E
provavelmente ainda vou passar por mais algumas provações, mas o justo viverá da fé. Aleluia! O justo viverá da fé. E a palavra de Deus diz mais assim: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ei, irmão, avante, avante. Crente caminha para frente e não olha para trás. Tanta gente com saudade de alguma coisa que deixou no caminho. Isso é distração. Né? Distração. Distração mundana. E isso é um bardo de água fria na temperatura espiritual dos crentes. Atividades físicas. Vem o senhor com o negócio. E não, é proibido, ir para a academia, fazer atividade física? Não. É até recomendado, né, pela medicina, né? O problema, minha irmã, é como você vai para a academia. O problema, meu irmão, é como você vai. Você também serve os irmãos também, que tem uns irmãozinhos que é enxerido, né, irmão? Vai também com aquela roupa apertada, com aqueles baby look, camisa 3 número menor do que aquele usa, o short também, visto uma roupa decente, rapaz. Faça diferença lá na academia também. Faça diferença na caminhada, nas suas caminhadas. Faça diferença, né, crente? Não, vou pedir licença a Jesus, que hoje é dia de academia. Aí as irmãs botam aquele short que para entrar tem que passar banho a Zezé, né? Para facilitar. Eu, curiosamente, essa semana eu estava vendo, mas olha para aí. Passou uma pessoa, uma senhorinha não crente. Ela aí, irmão, com um cuidado tão grande daqui para baixo, né? Ela estava caminhando. Ou ia para a academia, né? Porque ela ia com a garrafinha d'água. Geralmente a gente só põe que a pessoa vai ou caminhar ou para a academia. Era na parte de cima, ela estava só com um topzinho, estava descoberto. Mas nessa parte daqui, para baixo, ela estava muito bem vestida, muito bem cuidada. Já tem muitas irmãs que não cuidam dessa parte aqui. Expõe distrações do mundo. E isso tem feito com que a sua temperatura espiritual esfrie. E ainda fica reclamando, porque diz, mas eu passei ali, ficaram olhando para mim. Mas também, minha irmã, do jeito que tu estava, tu queria o quê? Não dava para ignorar a senhora do jeito que a senhora estava vestida. Não dava para ignorar. Não dava para ignorar. Estava chamando a atenção até demais. Distrações do mundo. E tantas outras atividades, irmãos. São distrações mundanas. Eita, eu vou morder a língua aqui para não dizer outro negócio. Porque eu preciso adiantar um pouquinho aqui. Outra coisa que causa frieza espiritual é a gente fazer determinadas coisas. Eu sou de um tempo, irmão, que nos cultos de Santa Ceia, tinha hora que tinha fila para pedir perdão. Não era assim ou não era? Estou exagerando, não estou? Não gostou? Porque existia um temor tão grande que se dissesse uma besteira, uma palavrazinha qualquer, se pensasse numa bobagem qualquer, se discutisse com uma mulher em casa, quando chegasse na igreja ia pedir perdão. Mas, hoje,
Vem o casal, vem para a igreja, em casa quase que arranca a cabeça dela. Ela vem para a igreja com vontade de dar uma facada nele, porque ele perturbou ela. E chega aqui com a cara mais lisa do mundo, pega o pão. Não é o corpo, mas é o símbolo do corpo de Cristo, viu? Aquilo não é o sangue, mas é um símbolo do sangue que foi derramado para purificar a gente. Paulo disse que a gente se examinasse antes de comer e antes de beber. Mas tem gente, ó, que está nem aí, está nem chegando para essas coisas. E com isso, a temperatura espiritual está declinando. Pecado não confessado. Faz as besteiras e acha que tempo apaga pecado. Tempo não apaga pecado. Passe o tempo que passar, você continua em pecado. Pecado só se resolve com confissão. Quem confessa e deixa, diz a Bíblia, alcança o quê? Eu não escutei. Alcança o quê? Misericórdia. Então confesse. Porque o pecado não confessado, ele cria uma barreira entre nós e Deus. Leia um versículo para mim, por favor. Cadê os leitores da Bíblia? Salmo de número 32. Versículo 3 e 4, por favor. Se alguém for mais rápido do que eu. 32, 3 e 4. Como é que diz? Isso. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Quer dizer o quê? Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo ele definhava de tanto gemer. E no verso seguinte ele diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha alegria se tornou em sequidão. Não tinha mais alegria. Estava no deserto por causa da confissão de pecados. Meu irmão, o céu é bom, mas no céu só entra santo, só entra os separados. Viu? E pecado não é coisa que se deva guardar. Não. Se tiver alguma coisa atrapalhando, incomodando a sua consciência, o seu maior juiz é a sua consciência. Se tiver alguma coisa incomodando, procure ajuda, viu? Esconder não vai resolver, esconder não vai adiantar. O que vai acontecer é isso, a mão dele vai sempre estar pesando. Vai estar sempre incomodando. E o remédio disso é confissão, confesse. Primeiro, distrações. Segundo, pecado. Terceiro, falta de comunhão com os outros. Falta de comunhão com os outros. A comunhão com os outros irmãos nos faz mais fervorosos. A comunhão entre os cristãos aumenta, irmãos, a nossa temperatura. A nossa comunhão ajuda a manter a nossa temperatura lá em cima. Quando eu venho para os cultos, que eu escuto uma boa palavra, ou como eu volto para casa, irmãos, renovado, alimentado, satisfeito, abastecido.
porque eu ouvi uma boa palavra, eu comunguei com os meus irmãos. Em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, o escritor ali nos exorta dizendo: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês verem que está se aproximando aquele dia. Não é dia da gente viver bicudo com ninguém, não é tempo da gente viver sem comunhão com ninguém. Por incrível que pareça, falta comunhão na família, falta comunhão na igreja, falta comunhão na sociedade. Mas é importante a gente ativar a nossa comunhão. Por quê? Porque o tempo está se cumprindo. Está chegando o dia. Viu? E quando chegar esse dia, Ele quer nos encontrar em comunhão. Então, minha irmã, vá resolvendo as diferenças que você tem com sua irmã. Ei, meu irmão, vá resolvendo as suas diferenças que você tem com seu irmão. Ei, obreiros, resolva alguma diferença que tem entre vocês, entre nós. Vamos resolver isso? Vamos viver em comunhão? Porque não é saudável, viu? Está malhando o outro pelas costas. Não é saudável tecer críticas destrutivas quando o criticado não está presente. Não. Vamos comungar. Vamos nos unir. E o objetivo maior desta união é o reino. Porque tem gente, irmão, que vive aqui achando que lá no céu tem assim, tem um espaço para os arengueiros. E tem outro espaço para quem não é arengueiro. Não, lá só tem espaço para santo. Tu gosta de arengar, meu irmão? Resolve essas pendências aqui, enquanto Jesus não vem. Ei, jovem, tu gosta de arengar com tuas coleguinhas, com teus coleguinhas? Resolve esses problemas aqui, enquanto Jesus vem. Ei, minha irmã, resolva essas pendências aqui, enquanto Jesus não vem. Porque Ele já disse que vai vir de surpresa. E quem vem de surpresa, irmão, não avisa, eu estou chegando. Ele disse que o Filho do Homem vai vir como um relâmpago, que sai do Ocidente e se manifesta, né? No Oriente. É rápido demais. E dizem aí os estudiosos que são milésimos de segundo. A aparição de um relâmpago até ele cumprir o seu propósito, isso se dá em milésimos de segundo. Um segundo já é pouco, irmão? Imagina um segundo dividido em 1000. Não é? Precisamos estar atentos. Precisamos melhorar a nossa temperatura espiritual. Jesus está chegando. Eu preciso melhorar a minha comunhão com os meus companheiros. Eu preciso melhorar a minha comunhão com minha esposa, com meus filhos, com minha família. Eu preciso. Que negócio é esse, irmão? Da família, uma família viver dias sem falar um com o outro, não é? Ver dias sem se comunicar um com o outro.
Não. Está faltando comunhão. E a falta de comunhão, ela contribui para o declínio da temperatura espiritual. Depois o nego está frio que só porta de geladeira, tampa de congelador, né? E não sabe por quê. Porque não está em comunhão. Resolva esse problema de comunhão. Jesus está chegando. Outra coisa, negligência com a palavra de Deus. A negligência da leitura e da meditação da palavra resulta em frieza espiritual. Tem muita gente, irmãos, que pega a Bíblia só na hora de vir para a igreja. E já tem muita gente que não está mais nem conduzindo a Bíblia física, está conduzindo uma Bíblia eletrônica, digital, no seu aparelho celular. E mesmo ela lá, não faz uso dela. Então, está havendo uma negligência muito grande. O salmista, no Salmo 1, versículo 2, ele disse o quê? Quem estava aí bem? O Salmo é fácil de achar, né? Como é que diz? Antes, aonde? E faz o quê? Nela medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quais são os sinais da frieza espiritual? É aquela pessoa, o que é que vai medir a sua temperatura espiritual? Deixa eu dizer algumas coisinhas aqui. É aquela pessoa que está fazendo as coisas na igreja por obrigação. Já não faz mais espontaneamente. Já não faz mais por amor. Eu estou fazendo porque me deram para fazer, eu vou fazer. Não, minha irmã, faça por amor. Você está fazendo para Jesus. Se você estiver fazendo por obrigação, é um grande sinal de frieza espiritual na sua vida. Outro grande sinal de frieza espiritual: falta vontade de orar e falta vontade de ler a Bíblia. Se estiver faltando vontade de orar, se estiver faltando vontade de ler a Bíblia, é um grande sinal de frieza espiritual. Vá resolvendo isto. Tem mais. Não sente mais aquela emoção em louvar, em adorar a Deus. Começa a adorar frio e termina gelado. Está havendo muito poucas lágrimas nos olhos dos crentes. Porque está faltando emoção. Aquela emoção do Espírito. Quando é que o que é que sinaliza a frieza espiritual na sua vida? É quando você está se sentindo atraído pelas coisas do mundo. Cuidado com a atração pelas coisas do mundo. Quando é que eu noto que há um sinal de esfriamento espiritual? Quando eu estou querendo imitar quem é do mundo. Não, nós fomos chamados para ser nova criatura. Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos imitar a Cristo. Vamos procurar as coisas boas, as coisas honestas, perante todos os homens. Quando é que sinaliza um esfriamento espiritual na sua vida? Quando tudo que está relacionado às atividades espirituais se torna cansativo. É tanta gente cansada hoje em dia, irmão. Ninguém está cansado para passar o dia todinho só. Hoje a gente tem muitos agentes de trânsito, né, na cidade, né?
eles ficam de manhã e ficam de tarde, porque eles têm uma recompensa para ficar ali. Se estiver chovendo, eles ficam, se estiver fazendo sol, eles também ficam, não é? E no outro dia eles não vão dizer assim, eu não vou hoje não, porque passei o dia todo no sol ontem e estou cansado. Mas hoje, se a gente for na rua, quando voltar, a gente não vem mais para a igreja porque a gente cansou. Sinal de esfriamento espiritual. Tudo que está relacionado à minha fé e às minhas atividades espirituais está se tornando cansativa. É sinal de esfriamento espiritual. O que é que sinaliza um esfriamento espiritual? A falta da presença de Deus na vida. Busca, ora, mas não sente mais Deus na vida. Não sente mais aquela emoção, aquele calor, né? Aquela presença que nos faz chorar. Esfriamento espiritual, querido. Esfriamento. Outro grande sinal, vivendo de experiências do passado. Ah, mas eu já fui assim, eu já fui assado. Não está interessando como você já foi, está interessando como você é agora, como você está. A Bíblia diz que dos teus pecados e do teu passado, deixa eu usar essa expressão aqui, eu não me lembrarei mais. Deus não está interessado no teu passado, não. Deus está interessado no teu presente, em quem você é agora. Porque quem vai medir a tua temperatura espiritual no dia da vinda de Jesus é como você está no momento da vinda de Jesus. Você pode ter vivido excelentes momentos durante toda a sua vida espiritual, mas se estiver fraquejado, né, nas proximidades da volta de Jesus, tudo que você fez para trás não vai servir para nada. Mas deixa eu partir para a conclusão. E como é que a gente deve combater isto? Muito simples. Voltar às atividades com a oração. Às suas atividades devocionais, com oração, jejum, leitura da palavra, confissão e arrependimento de pecado. O grande apóstolo João, ele disse, se confessarmos os nossos pecados, o que é que ele faz? Ele é fiel e para quê? Para nos perdoar. Você não recebe perdão, irmão, quem não quer. Mas se confessar, ele é fiel, ele é justo para perdoar, para renovar a fé, para reativar o termômetro, né? Fazer com que a temperatura suba. E outra coisa, retorno à prática regular da oração, do jejum e da leitura da palavra. Está uma expressão em Josué 1:8, que é muito rica, né? Quando ele diz que não deixe de proferir as palavras deste livro da lei e de meditar nelas constantemente, tanto de dia quanto de noite, para que você observe cuidadosamente tudo que está escrito nele. Apenas assim os seus caminhos florescerão e você alcançará sucesso. Isso numa linguagem mais, na linguagem de hoje. E outra coisa, participação ativa na comunidade cristã. A gente anda vindo muito pouco para a igreja. A gente estamos muitos convencionais. Estamos escolhendo o tipo de culto que a gente frequenta hoje, né? Mas a gente precisa
congregar mais, valorizar mais os trabalhos oficiais da igreja, os trabalhos de oração, os trabalhos de ensino da palavra, escola, doutrina, estudos bíblicos, não é, meus irmãos? Não é? Olha, Atos 2:42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era assim que funcionava a vida daqueles que começaram, né, a sua jornada na fé. E as questões pertinentes à nossa participação na igreja, a gente precisa acender o desejo de estar na igreja, porque aqui foi o lugar onde Deus reservou para que a gente se reunisse e vivesse em comunhão, congregássemos. E deixa eu dizer uma coisa para você, e tem coisas que Deus só vai dizer a mim aqui, quando eu estiver congregado. Existem situações que Deus só vai desvendar aqui, quando a gente estiver congregado. Existem revelações que Deus só vai fazer aqui, quando a gente estiver congregado. Aí agora eu começo a entender, porque foi que o salmista disse, lá no Salmo de número 26, e versículo 8, ele disse assim: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar aonde permanece a tua glória. É aqui que Deus revela a sua glória. E o salmista, ele declarava o seu amor pela casa de Deus. Salmo de número 84, versículo 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Salmo de número 23 e versículo 6, que a gente dá muito para o povo no dia do culto, que estão aniversariando, né? Ele diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso é uma linguagem mais recente. Salmo de número 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor de vez em quando. Todo dia. Obrigado, estão alerta. Todos os dias que eu possa. O desejo do salmista, irmão, era morar na igreja todo dia, irmão, para contemplar a bondade do Senhor e aprender no seu templo. Salmo de número 65, versículo 4: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, escute isso, e fazes chegar a ti, para que habite na tua casa. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Tem muita gente carente da bondade da casa do Senhor. Tem muita gente sem usufruir da bondade que só é dispensada na igreja, porque tem vindo pouco aos cultos. Se anime, minha irmã, para caminhar mais. Se anime, meu irmão, para caminhar mais. Se esforce para estar sempre aqui, nos cultos oficiais, nos trabalhos, né, que a gente faz para o Senhor neste lugar, porque a bondade do Senhor será manifesta aqui na casa dele. Melhor, Salmo 84 e 10, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. O salmista queria ficar pelo menos na porta. Viu? E para concluir, aquele clássico versículo, e eu quero que todo mundo diga com muita alegria, Salmo de número 122 e o versículo 1. Será que vocês estão lembrados? Não vale, não vai para abrir a Bíblia não. 1, 2, 3.
Misericórdia, como pouca gente sabe. Mas vamos dizer de novo, 1, 2, 3. Amém. Que essa alegria, ela nunca falte na minha vida, nem na sua, irmão, de estar sempre na igreja, recebendo do Senhor, independente de quem está escalado, porque também é uma coisa muito comum hoje. Quem é que está escalado? É fulano de tal. Misericórdia, vou nada para ouvir o quê? Mas se Deus, quem sabe naquele dia Deus vai se utilizar dele para te entregar um decreto. Aí tu com a tua soberba não vem, deixasse de receber. Venha, não venha para a igreja por conveniência. Independentemente de quem estiver aqui, venha ouvir a palavra do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito obrigado por vocês terem vindo, e Deus abençoe grandemente, não é? Lembrem-se dos avisos que a gente deu durante a semana, tá certo? E estejam desempenhando cada um o seu papel, contribuindo para que o reino de Deus continue crescendo para a glória de Deus. Domingo é dia da gente, né, irmão? Dia de pai, olha. Aí lá aliado ao trabalho dos adolescentes, nós vamos também fazer uma oração pelos pais aqui, em nome de Jesus. Obrigado, eu estava esquecido. Está vendo? É porque é assim mesmo, irmão. Dia de pai é assim mesmo, o povo não se lembra não. Mas minha mulher lembrou. A reunião que ia ser feita hoje será feita outro dia, com os professores, em nome de Jesus. Foi, a gente já orou por ele aqui ontem de noite, a gente lembrou, obrigado, viu? Vamos agradecer a Deus, irmãos, fiquemos em pé. Irmão Edivaldo Martins. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Como determina nosso presbítero, vamos a orar agradecendo pelo trabalho do Senhor nesta noite. Meu Senhor da glória, meu Pai amado, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela palavra lida nesta noite, pelos ensinamentos do Teu servo. Continua com a Tua mão estendida sobre toda a Tua igreja. Nos livra dos maus, leva-nos em paz, derrama da Sua graça e do Seu Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.